Polêmica pouca, meu amigo, é bobagem. Atendendo a muitos pedidos no YouTube, nós vamos falar hoje sobre o Palmeiras tem Mundial 1951, um ano depois da Copa do Mundo no Brasil. E qual a ideia da CBD, a então Confederação Brasileira de Desporto, hoje mais conhecida como CBF? Eles tinham a ideia de organizar um campeonato interclubes com as melhores equipes do mundo para fazer uma espécie de Copa do Mundo de clubes. E aproveitando que o Brasil, um ano antes, tinha sido sede do Mundial. A CBD tinha o aval da FIFA, tanto que para a organização daquela competição, denominada de Copa Rio Internacional, vinha gente ou teve participação de gente muito importante dentro da FIFA. O torneio ocorreu entre junho e julho de 1951 e o Ottorino Barazzi, um italiano que era secretário-geral da FIFA e vice-presidente da entidade, ajudou na organização do evento. Vale lembrar que a Copa Rio Internacional tinha um nome oficial, Torneio Internacional de Clubes Campeões. Esse era o nome oficial da competição, que acabou chamada de Copa Rio porque era patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas é bom lembrar que a imprensa brasileira e a imprensa internacional, as duas acabaram chamando o torneio de maneiras diferentes, né? No Brasil, por exemplo, muita gente tratava o torneio como Torneio Mundial de Clubes e tinha gente na Europa que chamava Torneio Mundial dos Campeões. A ideia original, como a gente já disse, era fazer uma réplica da Copa do Mundo, só que com clubes, ou seja, a competição deveria ter 16 participantes, mas percebeu-se que a logística ia ser complicada demais e acabou limitando a 8 participantes. E qual era o critério dos participantes? 2 equipes brasileiras, dos 2 principais estados na época do futebol, ou seja, Rio e São Paulo, Portugal, pelos laços, enfim, coloniais que o Brasil já teve com Portugal, e aí você tinha o restante dos participantes de acordo com a classificação na Copa do Mundo de 50. E esses participantes seriam Uruguai, Espanha, Inglaterra, Itália, Suécia. Os possíveis representantes desses países, na sondagem, acabaram declinando do convite. E aí passou-se para o plano B, que era pegar os outros participantes bem colocados na Copa do Mundo de 50. E aí os países ficaram os seguintes: Áustria, França e Iugoslávia. E assim fechou-se as 2 chaves da Copa Rio. O grupo 1 ficou Estrela Vermelha, Nice, Palmeiras e Juventus, todos sediados em São Paulo, jogando no Pacaembu, e todos campeões nacionais ou campeões de Copas nacionais. O detalhe aí é que o convidado italiano deveria ser o Milan, que acabou preferindo jogar um outro torneio internacional só com clubes europeus, e aí a Juventus, que era campeã da temporada anterior, acabou vindo no lugar do Milan. O outro grupo ficou Áustria Viena, Nacional do Uruguai, Sporting de Portugal e o Vasco, todo mundo jogando no Rio, no Maracanã. Vou lembrar para alguns que, à época, em 1951, não existia a Liga dos Campeões, ou seja, não existia a Copa da Europa, também não existia a Libertadores. O Palmeiras fez essa campanha aqui, e aí você tá vendo na primeira fase, tem a semifinal e tem a final contra a Juventus. E o Palmeiras foi o campeão do torneio, à época tratado como Mundial. O campeonato nasceu com esse objetivo, mas muita coisa pelo caminho acabou tirando um pouquinho o tamanho daquela conquista. A FIFA sempre chancelou os seus próprios eventos e sempre quis valorizar tudo o que era seu. Você quer ver um exemplo? Você sabia que o Uruguai joga no seu escudo com 4 estrelas? Aí você se pergunta, mas poxa, o Uruguai não só tem 2 Copas? Até 1930 você não tinha Copa do Mundo, certo? O que você tinha eram os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos é que reuniam as melhores seleções, é que era o então grande torneio de futebol do planeta. E o Uruguai venceu por 2 vezes. Só que depois vem a FIFA e cria o seu próprio produto e acaba rompendo com o Comitê Olímpico Internacional, dizendo que a partir de agora o torneio mais importante era o dela. Por uma questão comercial e de marca, a FIFA ignorou os 2 títulos da Celeste Olímpica e zerou tudo. E a FIFA, que só permite as estrelas de conquistas, acaba fazendo vista grossa e deixando o Uruguai jogar com as 4 estrelas. Ou seja, nem sempre o que a FIFA diz se escreve, porque muitas vezes o interesse é político e comercial, não meramente esportivo. O Interclubes era chancelado tanto pela UEFA quanto pela Conmebol. E
quando os campeões começaram a surgir, eles eram tratados como campeões mundiais. Eis que alguns jornais começaram a questionar, mas como assim é um mundial se não tem representante de outros continentes a não ser América do Sul e Europa? Essa polêmica acabou chegando na FIFA e a FIFA falou, pera lá, isso aí não é um mundial, não sou eu que organizo e não tem o caráter de ter todos os continentes juntos. Então a FIFA, por isso, também por uma questão política, para não ficar mal com as outras confederações e outras federações, preferiu tirar o pé e passou a dizer que o Interclubes não era mais um título mundial e nem um título oficial. Todos os clubes brasileiros consideram o Interclubes mundial e vários clubes europeus também. Só para lembrar que durante esse processo, várias vezes a FIFA tentou fazer acordos com a UEFA e com a Conmebol para oficializar o mundial, para tentar colocar clubes de outros continentes. Mas aí nem a UEFA nem a Conmebol cediam. O resumo dessa ópera é, muitas vezes importa mais a sensação e o que a maioria considera do que necessariamente o que a FIFA chancela. Mas aí entra um outro ponto, a questão do título do Palmeiras, que muito tempo depois correu-se atrás da chancela da FIFA. Quase veio. Quando eu digo quase, é porque chegou a ser oficializado, depois voltou, depois foi de novo, mas o fato é que hoje o título do Palmeiras tá meio que num limbo, mas ele tá no mesmo lugar, por exemplo, dos títulos intercontinentais. Se você considera São Paulo, Grêmio, Flamengo campeão intercontinental, você tem a obrigação de achar o Palmeiras também campeão intercontinental. E se você considera o Intercontinental um título mundial, o Palmeiras também é, por causa de uns documentos que eu vou mostrar aqui. Um processo que começou lá atrás, em 2002, com o Palmeiras buscando provar, primeiro para a CBF e depois para a FIFA, que o que ele tinha ganho lá atrás foi sim um título mundial. Documento 1, assinado pelo Urs Linse, então secretário-geral da FIFA. Esse documento é datado de março de 2007. E olha o que o documento diz. Após minuciosa pesquisa, temos o prazer de anunciar que a FIFA concorda com a sua proposta e aceita a Copa Rio como a primeira Copa do Mundo de clubes. Documento 2 é um documento assinado pelo Ricardo Teixeira, enviado 20 dias depois para o então presidente Afonso Della Mônica. Com cumprimento à Sociedade Esportiva Palmeiras, na pessoa do ilustre presidente, pela conquista da importante competição que intitula o Palmeiras como o primeiro campeão da Copa do Mundo de clubes e que, consequentemente, engrandece o futebol brasileiro. Até aqui estava claro, a FIFA reconhecia o Palmeiras como campeão mundial. O documento 3 é um documento assinado pelo Jerome Valk, que depois assumiu no lugar do Urs Linse cargo de então secretário-geral da FIFA. Ele envia esse documento ao então ministro do Esporte, o Aldo Rebelo, e o documento é datado de abril de 2013 e diz o seguinte: por meio deste, gostaríamos de confirmar oficialmente o campeonato mencionado, a Copa Rio, como a primeira Copa do Mundo de clubes já realizada. Tá muito claro, né? Documento 4 é a ata de reunião do Comitê Executivo da FIFA, datada de junho de 2014, ou seja, ali no período da Copa do Mundo. Entre as decisões tomadas pelo comitê está um item, que tá aqui o item: concordância com o pedido da CBF para reconhecer o torneio entre clubes europeus e sul-americanos vencido pelo Palmeiras em 1951, a Copa Rio, como o primeiro campeonato mundial de clubes. Isso tudo está documentado, não sou eu que estou dizendo. Mas detalhe, a FIFA não chegou a entregar nenhum certificado e não chegou a entregar nenhum troféu para o Palmeiras. Mas o Blatter chegou a abrir aspas e falar o seguinte, aspas pro Blatter aqui: o Palmeiras, naquela época, foi o campeão do mundo dos clubes. Naquela época, anos 50, eles foram os campeões. Vamos dar um certificado para todos os campeões. Agora temos um campeão a cada ano. Só que o Blatter não cumpriu essa promessa. A FIFA acabou com essa tentativa de oficializar o título do Palmeiras, recebendo outros pedidos. E aí, formalmente, Fluminense e Corinthians acabaram pleiteando conquistas mundiais. O Fluminense, porque ganhou a Copa Rio de 1952, e o Corinthians, que ganhou a chamada Pequena Taça do Mundo, que era um torneio disputado à época na Venezuela. Opa, com licença. Importante falar sobre a Copa Rio de 1952. Ao contrário de 51, a de 52 não contou com o suporte comprovado da FIFA. E por quê? Porque o regulamento da Copa Rio inicialmente dizia que a competição deveria ser de 2 em 2 anos. Só que por conta do aniversário de 50 anos do Fluminense, o clube acabou convencendo a CBD a antecipar para 52. Só que sem o apoio ou o suporte comprovado da FIFA, vários convidados de peso deixaram de vir. Então a competição perdeu um pouco de relevância. E
isso foi sentido pelos jornais, pela imprensa. Então há uma diferença entre o título de 52 e o título de 51. E detalhe, está no regulamento da Copa Rio e a gente consegue ver aí. Fica muito claro em 51. Era sim um campeonato de caráter mundial. Mas aí, amigão, a FIFA viu que abriu a porteira e que gerou um problema. Recuou da decisão. O que parecia que ia ser oficializado acabou não sendo mais. O que a FIFA fez foi reconhecer a Copa Rio, no final das contas, como um torneio intercontinental. E aí criou-se essa frase, né? O Palmeiras não tem mundial. O Santos ganhou, o Corinthians ganhou, o São Paulo ganhou, o Palmeiras virou alvo. E é só você olhar os jornais à época, as manchetes todas tratavam o título do Palmeiras como um título mundial. O Palmeiras não podia ter deixado esse sentimento se perder. E aí você se pergunta, poxa, mas é justo considerar o Palmeiras campeão mundial? Porque o Palmeiras não ganhou a Libertadores à época, o Palmeiras não teve uma questão classificatória para ir para lá. Ora bolas, a Copa do Mundo de 30 também não, foram convites. E aí você não considera o Uruguai campeão do mundo? Até hoje no Mundial oficial da FIFA, sempre tem um convidado, que é o representante do país sede. Se esse time for campeão do mundo, você por acaso vai deixar de considerá-lo campeão mundial? Claro que não. Mas enfim, o Palmeiras tem um intercontinental. E se você considera o intercontinental mundial, o Palmeiras é campeão mundial. Chegou a hora do opiniões que você não tem o direito de ter. E aí eu já ouvi muita gente depreciar a conquista do Corinthians em 2000. E o Corinthians, vale lembrar, é o primeiro campeão mundial da FIFA. É verdade que o Corinthians entrou como convidado, mas eu já expliquei, até hoje nos mundiais tem o tal convidado. É verdade que, pela lógica, o convidado deveria ser o Palmeiras, mas aí por um acordo político, o Palmeiras pulou o mundial para o ano seguinte e o Corinthians, que era o campeão brasileiro em 99, acabou sendo o convidado. E acabou ganhando. Você pode ter ali vários problemas na formação daquele mundial, mas você não pode negar que ele era um mundial, porque foi o primeiro assinado pela FIFA, e ia ter equipes de todos os continentes. Outro ponto é, mas os europeus não davam valor. O Manchester veio pro Rio para brincar, o Real Madrid não tava nem aí. É uma meia verdade. A história de que os europeus não dão valor, isso era desculpa para muitos rivais durante muito tempo. Então isso é meio conversa fiada. Era mundial e o Corinthians ganhou, ponto. Lembrando, como sempre, toda sexta-feira no YouTube, 11 da manhã, polêmicas vazias e a hora de pedir aquele like maroto, né? Você vai lá no joinha, ó, pum, dá aquele joinha. Se você estiver vendo pelo celular, você vai no sininho, que quer dizer o quê? Notificação, ou seja, tem vídeo novo, pinga no seu celular. Aproveita, comenta, me xinga. Eu já tinha desacostumado a ser xingado. Os últimos vídeos, tenho até que agradecer, foram muitos elogios, sugestões. Estou aberto a xingamentos, mas também a elogios, né? Porque não faz mal a ninguém. Semana que vem, vamos falar de um tema espinhoso, muito pedido nos comentários no YouTube. Pontos corridos ou mata-mata?